Então vamos lá? Estamos passando esse livro para vocês, O Poder da Intercessão. E hoje a gente vai falar um pouco sobre características do intercessor. Né? Seria impossível, começa falando assim, seria impossível falar de todas as características que um verdadeiro intercessor deve possuir. Seria impossível, né, citar todas. Como a intercessão é um ministério no qual Jesus está envolvido no céu e o Espírito Santo na terra, e o crente é o canal dessa intercessão. Olha que tremendo! A intercessão é um ministério no qual Jesus, Filho de Deus, né, está hoje envolvido no céu, mas ele enviou o Espírito Santo para estar conosco, e o Espírito Santo aqui na terra. Amém? E nós crentes, né, nós que cremos em Deus, né, crente é quem crê, nós que cremos no Senhor, somos esse canal de intercessão. Olha que honra, queridos, olha que privilégio é interceder, né? Hoje a gente estava no nosso momento de oração, de intercessão, né? Eu e o pastor Cleófas, e de leitura da palavra. E tantos nomes vêm na nossa mente, né? Em especial a igreja aqui, a Igreja Nacional. Oramos pela vida de cada um de vocês. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa guardar, possa proteger, possa cobrir cada um do seu sangue. Mas tantos outros nomes vêm na nossa mente, né? De repente o Espírito Santo traz à nossa memória alguém que está precisando mais. Alguém que está precisando das nossas intercessões. E é assim, entendeu? Nós precisamos estar envolvidos nisso tudo, né? Nós precisamos entender o que é intercessão. O que é intercessão? O que é intercessão? Nós precisamos entender o que é isso, né? Deus é muito bom, queridos. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Amém? Então eu quero ser esse canal. Nós somos esse canal. Ousaríamos dizer que o ideal da intercessão é a encarnação das virtudes do Senhor Jesus. Que qualidades, portanto, deve ter o intercessor? Senão as de Jesus. Aí você pode dizer assim, já vou parar aqui um pouquinho para a gente refletir. Pastora, mas quem é que vai ter as características de Jesus? É verdade, né? Nós não chegamos ainda a essa maturidade, porque somos seres humanos falhos, né? Pecadores, mas a gente está no caminho. A gente pode dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser esse canal de intercessão. Eu sou um intercessor. Amém? E aí tudo vai começar a fluir na sua vida e na minha. Tudo é questão de decisão. Se você não sabia, já hoje agora está começando a saber. Que você foi chamado para interceder. Eu fui chamada para interceder. Amém? Ora, já que nenhum de nós chegou à plena maturidade, todos estamos no caminho, somos falhos em nossa intercessão. Então, por nós sermos seres humanos falhos, né, pecadores, como eu já citei, a gente não tem condição, nem maturidade, né, plena, para termos as características do principal intercessor, Jesus. Não. Mas nós estamos no caminho. Nós temos quem aqui? O Espírito Santo. Na hora que eu digo Espírito Santo, eu quero, me ajuda aqui. Eu quero ser esse intercessor de excelência. Eu quero, eu dou a minha vida para ser esse canal de intercessão. Eu dou a minha vida, né? Corrigindo. Para ser esse canal de intercessão. E Ele vai nos guiando, queridos. A Bíblia fala que Ele habita em nós. Amém? Nós somos casa e o Espírito Santo habita em nós. Ele habita na tua vida. Então você é esse canal, eu sou esse canal de intercessão. Com o auxílio do Espírito Santo e a nossa diligência, cresceremos, tornando-nos um canal de intercessão cada vez mais transparente. Ou seja,
À medida que eu vou buscando, eu vou perseverando, eu vou entendendo que eu sou esse canal de intercessão e que o Espírito Santo é o meu auxiliador, ele está em mim, ele habita em mim. Aleluia, glória a Deus, tudo muda. Porque eu não vou parar, eu não vou ficar inerte, não. Isso vai ser uma constante na minha vida. O meu cotidiano vai ser de experiências com esse doce Espírito Santo. E cada vez mais ele vai me guiando a ser um intercessor segundo o coração do Pai. A ser alguém que está ali para fazer isso e quer fazer isso. Amém? Cada vez mais transparente para que Deus cumpra através de nós os seus propósitos nessa área. Aleluia. Que a gente possa realmente ser esse intercessor, esse canal transparente diante do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Está aqui, ó, o Senhor sabe, está aqui eu. Decidi ser essa intercessora. Você que é homem vai dizer, decidi ser esse intercessor. Mas está aqui, Senhor. Eis-me aqui tão cheio de falhas, tão cheio de defeitos. Mas eu quero ser essa intercessora. E o Espírito Santo vai me conduzir. Ele vai te conduzir a viver isso, a começar a ter experiências com ele, de intercessão, que é o assunto que nós estamos falando, né? Então nós iremos abordar algumas das principais características do verdadeiro intercessor. Todo ele as possui em maior ou menor grau. Alguns vão ter mais, né, essas características e outros menos, como fala aqui, em um grau maior ou um grau menor. À medida que ele vai se desenvolvendo na arte de intercessão, elas vão amadurecendo. Naquele, porém, que tem o ministério de intercessão, elas são mais evidentes. E aqui a gente vai refletir novamente, outro ponto. Todos nós somos chamados a interceder. Não é isso, pastora? Sim, é verdade, todos. Porém, eu posso ser alguém que me converti, que tem o Senhor, que abre mão das coisas do mundo, que eu renunciei, né, o pecado e as coisas do mundo e os seus prazeres. E eu sou essa intercessora. Como crente, né, que eu tenho que ter comunhão com Deus, eu tenho que me comunicar com meu Pai, que é Deus. Eu tenho que ter essa intimidade com o Espírito Santo. Enfim, eu tenho que ter essa vida. E na minha comunhão, no meu momento devocional, na minha oração, eu vou interceder por alguém, por algumas pessoas, pela minha cidade, pelo meu estado, pela minha nação. Que a Bíblia fala disso, né? Que nós devemos interceder. A igreja governa pela oração. Né? Aprenda isso. A igreja governa pela oração. Então, mas tem pessoas, queridos, que vão mais além. Elas se converteram da mesma forma que eu falei. Elas deixaram o mundo com seus prazeres. Mas elas não só, como é que eu posso dizer? É um crente normal, no sentido de orar e interceder pelas pessoas, ou pela sua cidade, ou pelas famílias, não. Ela vai mais além. Ela sente mesmo esse fogo arder, ela sente esse chamado. E eu tenho certeza que alguns já estão se identificando aí. Porque realmente você foi chamado para o ministério de intercessão, né? Então é algo maior. Esse fogo queima dentro dela, ela intercede, ela tem peso de intercessão. Amém? Ela não se conforma, ela ora de manhã. Daqui a pouco Deus desperta ela de madrugada, ela começa a orar de novo. E meu Deus, eu tô aqui, tô com vontade de orar por irmã fulana de tal. E vai orar, e vai chora, e se desdobra ali diante do Senhor. Isso chama-se ministério de intercessão. Então, eu acredito que está dando para você começar a diferenciar. Todos nós, aqueles que têm o chamado mesmo do ministério de intercessão, vai interceder. E aquele que é convertido, que recebeu Jesus na sua vida como seu Senhor e seu Salvador, mas também foi chamado a interceder. Amém? Então essa é a grande diferença. Certo? Todos fomos chamados para interceder. Mas existem aqueles que intercedem, que oram, que pedem pelas pessoas ou por algum motivo de oração. Mas existem aqueles que nas suas veias
aguça, né, a intercessão. Ele sente esse chamado, né? As suas orações são mais prolongadas, ele entra no nível de intercessão. Amém? Espero que tenha ficado claro para você essa nossa reflexão sobre características, né, de um intercessor. Quantos são chamados a evangelizar? Todos. Da mesma forma, todos foram chamados a evangelizar. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê será condenado. Né? Então, todos fomos chamados. Da mesma forma que todos fomos chamados para interceder. Agora, existe aquelas pessoas que têm ministério nessa área, né? Mas há pessoas que têm o ministério de evangelista. Mesma coisa, mesma diferença, né? Todos fomos chamados a evangelizar, falar do amor de Deus, compartilhar as coisas de Deus, com o nosso amigo, com o nosso vizinho, na nossa faculdade. Não seja, pelo amor de Deus, um 007, que ninguém sabe que você não é nem cristão. Fiquei muito feliz mesmo. E aqui eu vou citar o nome dela, porque é algo tremendo, é algo que deve ser, como é que eu quero dizer? Deve ser feito, né, por mais pessoas, né? Ana Laís é uma jovem aqui da Igreja Nacional, uma menina de Deus, né? E tá até fotografando, né, agora. Mas é uma menina que eu gosto de conversar com ela. E ela fala muito, ela disse, olha pastor, assim que eu entrei para a faculdade, né, ela faz faculdade na UFRN, Deus abençoe a vida dela, né, que ela seja uma excelente profissional, tudo que ela fizer seja próspera. E aí ela me disse uma coisa que me deixou tão feliz, coisa tão simples que ela disse, mas ela disse, assim que eu entrei na faculdade, pastor, eu comecei a participar de uma célula na faculdade. E ali a gente fala do amor de Deus, a gente ali fala de Jesus e tem comunhão ali com aquelas pessoas. Que tremendo. Parabéns, Ana Laís. É assim mesmo, viu? Que o seu exemplo seja seguido por muitos jovens, tanto da Igreja Nacional como os que estão me assistindo. Nós temos que falar do amor de Deus, que atrair as pessoas através desse amor, né? Eu consigo, sinceramente, irmãos, eu não consigo entender como é que muitas vezes tem pessoas que são da igreja, frequentam e o povo não sabe nem o que ela é. Porque nem o canto ela mostra o que ela é. Ela não mostra para os amigos, ela não mostra dentro da família, ela não mostra muito menos em redes sociais. Então eu acredito assim que isso que a Ana Laís compartilhou comigo, eu fiquei tão feliz. Meu Deus, muito obrigada pela vida de Ana Laís, Senhor. Que tenho muitas dessa forma. Amém? Só essa pausazinha para dizer isso. Que todos somos chamados para evangelizar. Mas tem aquelas pessoas que têm um ministério evangelístico. Que pregam na unção. Né? Que quando prega as pessoas se convertem. Que quando prega alguém dá um testemunho de cura. Então essa pessoa ele tem um ministério de evangelista. Agora, evangelizar... Eu e você temos que cumprir esse ídolo de Jesus. Não é só o pastor, não é só o líder, não é só... Não. Todos nós somos chamados para evangelizar. E eu faço aqui um paralelo dizendo que evangelizar é você não perder tempo. Tudo que você faz, você pode mostrar que tem um Senhor. Sem precisar ser um crente repelente, como diz Monara, né? Minha filha. Ela postou até um vídeo hoje no Instagram falando disso, ela falando, né? Muito legal o vídeo, muito legal mesmo. Sobre crente repelente e crente que atrai, né? As pessoas, que exala o perfume de Cristo, né? Então a gente pode falar de Jesus com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas ações, né? Tudo isso é uma forma de evangelizar, amém? Nas redes sociais, tudo isso é forma. Mas há pessoas que têm esse ministério. Todos nós somos convocados a interceder. Todavia, alguns, como Ana, que não se apartou do templo em jejum e orações, né? Está escrito em Lucas 2, 36 e 37. A história de Ana está lá escrita. Ela não se apartava do templo, orando, intercedendo.
clamando, né, ao Senhor, até que o milagre viesse. Então, qual a diferença do intercessor comum e o que tem o ministério de intercessão? Já falei para vocês, mas como está aqui na sequência, vou falar. Todos nós, eu e você, fomos chamados para interceder, a interceder, certo? Porém, quem tem o ministério de intercessão, ele vai mais além. Aquilo arde dentro dele, o fogo queima dentro dele, nesse ministério. Ele ora no seu devocional, depois ele já começa a ter aquele peso de intercessão por alguém, ele vai de novo, se prostra diante do Senhor, clama, chora, sente dores de parto por alguém, sente aquele peso, né? E por aí vai. Ele sente a necessidade de interceder. É aquela pessoa que gosta de orar. Muitas vezes conta experiências que estava dormindo e acordou. Meu Deus, o que há? Não sei. Então vou começar a orar, vou começar a interceder. E o Senhor vai trazendo pessoas, vai trazendo até cidade, famílias e até nações. Para que aquela pessoa ore, jejue, ore e pague o preço por aquela pessoa, ou cidade, ou nação. Amém? Isso é o ministério de intercessão. Aquele intercede razoavelmente, obedecendo a ordem de orar por todos. Ele é crente e sabe que deve interceder e intercede. Então esse é o intercessor normal, né? Que ele é do Senhor Jesus, ele é convertido e ele intercede, ele ora, certo? Tem os seus momentos de oração e ele intercede pelas pessoas. Mas não tem aquele pulsar como o ministério de intercessão. Mas isso não deixa ninguém pular fora do barco. E se isso que vai dizer, não, é só a irmã fulana que todo mundo reconhece que ela tem o ministério de intercessão, então só ela que vai interceder. Não, não. Todos nós somos chamados a interceder, a orar e a interceder, né? Por nós, pela nossa família, uns pelos outros, né? E é isso aí. Aqui e ali ele é tomado por um peso de intercessão, pela compaixão de Deus, e esforça-se para cumprir sua missão de interceder, em obediência à palavra de Deus. Aquele, porém, que tem o ministério de intercessão, vive para interceder. O intercessor comum, crente, né? Ele ora, vai ter os seus momentos de oração. E já quem tem o ministério de intercessão, a característica é clara desse intercessor, é que ele vai viver para interceder. Pronto. Matamos aqui a palavra aqui, né? A moral da história. Temos aqui a moral da história. Ele vive para interceder, certo? É aquela pessoa que se ela pudesse, ela ficava o dia todo orando. Isso é um ministério de intercessão. Amém? Não intercede só por 1 hora por dia, né? No normal, né? Aquelas devocional, oração diária. Não. Ele o faz pela manhã, às vezes de tarde, às vezes à noite, às vezes de madrugada, quando é despertado pelo Senhor. E longo período, às vezes ele vai, pensa assim, eu vou orar aqui 1 hora, vou interceder aqui 1 hora. Quando ele vai ver, já tem se passado 3 horas intercedendo. E movido por uma compaixão de Deus. Não está orando, jogando palavras fora. Não, queridos. Ele está movido pela compaixão de Deus, sabe? Aquilo brota de dentro dele. Isso é o ministério de intercessão. Deixa eu ver mais aqui, o que é que eu posso falar para vocês. O Espírito pode acordá-lo qualquer hora, que ele está sempre pronto a receber um peso de intercessão. É movido constantemente pela compaixão de Deus e está sempre recebendo comunicação sobre intercessão. Deus vai falando. Deus fala, queridos. Deus traz o nosso espírito. Deus acende aquela luzinha que a gente chama. Nos direciona, nos incomoda. O Espírito Santo habita em mim e você. E a gente pode verdadeiramente sentir isso. E por que não orar quando a gente é incomodado por isso? É movido constantemente pela compaixão, né? Ele se devota à intercessão como modo de vida, como eu falei, ele vive para interceder. Quem tem o ministério de intercessão, ele vive para interceder, né? E aí você pode perguntar agora, pronto, pastor, e agora? Como é que eu sei se eu tenho esse ministério ou não?
você vai prestar atenção no que eu falei. Se você tem essas características de uma coisa mais forte, né? Aquela inquietação, aquela incomodação, se muitas vezes você é despertado pela madrugada, se muitas vezes você está orando, pensa que vai orar 1 hora, ora 3, se dentro das suas orações e intercessões você chora mesmo perante o Senhor, mas de uma forma sobrenatural, não na sua emoção. Entendeu? E quando você se levanta, senta ali aliviado, você está orando, de repente vem na sua mente, irmã fulana, irmão não sei quem, pastor Cláudio, pastora Goré, né? Quem sabe? Então você tem que, a diferença quem vai saber é você mesmo. Se você tem esse ministério de intercessão, ou se você é apenas um canal de Deus, crente, né? Convertido, mas que também foi chamado para interceder. Amém? Eu espero que tenha ficado claro, queridos, essa reflexão para vocês. Mas nós temos que diferenciar. Ter o entendimento que todos fomos chamados a interceder, certo? Porém, existe aqueles que intercedem de forma mais natural, né? Dentro da sua vida, do seu devocional, né? No seu dia a dia, por vários motivos. E existe aqueles que realmente a chama arde, o fogo queima no seu espírito e ele intercede e tem peso de intercessão e ora várias vezes e tem prazer nisso e quer fazer isso. E se comunica muito com Deus. Amém? Então você mesmo pode, agora, né, depois dessa explicação, né, eu espero que você tenha entendido, você vai entender se você tem esse ministério ou se realmente você foi chamado só para interceder. E isso também não nos esquiva de interceder. Amém? O Espírito encherá seu coração dele, mas lembre-se que ele só vai buscar para parceria tão simples na intercessão, alguém disposto a interceder. Ele não nos obriga a nada, o Espírito Santo não nos obriga a nada, ele só vai buscar essa parceria com você se você quiser. Por isso que eu costumo dizer que tudo termina no poder da decisão. Eu decido se eu quero ficar, eu decido se eu quero continuar, eu decido se eu quero interceder, eu decido se eu quero ter uma vida de santidade diante de Deus, eu decido se eu vou chutar o balde, eu decido. Então o Espírito Santo ele só vai querer essa parceria comigo e com você se eu e você decidir dizer, pode contar comigo, Espírito Santo, eis-me aqui, amém? E obedecer a sua voz, o seu chamado, fazer com amor, com alegria. Se você não estiver disposto, pode ter certeza que ele não vai ter essa parceria com você, nem comigo. Amém? Quando nós obedecemos ao Espírito de Deus, então ele começa a confiar-nos aquilo que está em seu coração. Vontade de tossir. Se tivesse algo na garganta. Deixa eu voltar aqui. Quando nós obedecemos ao Espírito de Deus, então ele começa a confiar-nos aquilo que está em seu coração. Quanto mais intimidade com ele, quanto mais eu obedeço, quanto mais eu estou disposto nessa parceria Espírito Santo de interceder, mais, né, aquilo que está no coração dele vai ser confiado. Ou seja, ele vai me revelar, eu vou começar a entender de forma que eu não entendia, as coisas vão ficar mais claras de forma que não eram. Amém? De modo crescente, quer dizer, não é tudo de uma vez, não, de modo crescente, é a cada dia. A cada dia. Que eu me disponho a interceder, que eu me disponho a fazer a intercessão, né? Ser um intercessor, isso vai aumentando a cada dia. O meu conhecimento, a confiança do Espírito Santo, o que está no coração dele, aí eu vou começando a entender e aquilo vai crescendo. Cada dia. Para finalizar a nossa reflexão, que nós vamos passar por um período de oração agora, né? Pelos pedidos, né? Pela nossa cidade, pela nossa nação, pelo nosso estado. E outras orações que nós vamos fazer de gratidão aqui a Deus, né? E de intercessão também,
pelos pedidos que o pastor já está anotando ali. Vamos terminar dizendo o seguinte. Todos nós somos chamados a interceder. Mais uma vez, todos nós somos chamados a interceder, a dedicar um tempo à intercessão. Então, não tem desculpa. Eu e você somos chamados a interceder. Precisamos tirar um tempo para interceder. Precisamos tirar um tempo para estar na presença de Deus, porque sem oração, sem intercessão, nada acontece. Portanto, as características que agora iremos abordar, né, nós falaremos mais em outras oportunidades, mas elas devem fazer parte da nossa experiência. Eu devo saber diferenciar. Se eu sou um intercessor, né, decido ser esse intercessor, vou buscar cada dia ter mais comunhão com o Espírito Santo de forma crescente e vou começar a ver, né, o que está no coração dele. E também eu vou interceder a cada dia de uma forma que aquilo não vai ser mais peso, sabe? Aquela coisa assim, ai, coisa chata. Não, vai ser uma coisa boa, uma coisa leve, né? Hoje mesmo a gente ia orar 1 hora, né? Eu e meu esposo, nossa experiência de hoje. E quando, meu Deus, como tá custando, assim, depois que eu já tinha orado tudo, né? Fui ler. E Cleófas quem diz assim, já acabou o tempo, né? Pra mim começar a fazer as coisas aqui em casa. Aí passou, eu tive aquela noção que tinha passado um bom tempo já. Aí ele disse assim, amor, a gente ficou hoje aqui mais de 2 horas. Então assim, vai ter momentos, então é que ele disse que uma coisa vai ficar tão boa que vai passar daquele horário, entendeu? Previsto por você e por mim. E vai mais além. Isso são experiências que a gente vai adquirindo com o Senhor, amém? Então, queridos, todos nós somos chamados a interceder. Que você nessa noite, se ainda não decidiu e não entendeu, decida e entenda ser um intercessor, né? Interceder é tomar a causa do outro como se fosse a sua, amém? Então, essa foi a nossa reflexão dessa noite, né? Algumas características de um intercessor. Ele tem que estar conhecendo, procurando conhecer o Espírito Santo a cada dia. Ele tem que decidir querer ser esse intercessor para poder ter essa parceria com o Espírito Santo, né? Ele tem que fazer isso em amor. Amém? Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Agora nós vamos passar para um momento de oração, ok?